So what is Bchina Aleph? Então, o que é Bechina Aleph? First phase. A fase 1. It's a mere desire to enjoy, É apenas um desejo de receber, de ter prazer, which is called the substance of the matter. que é chamada substância ou a matéria. And this Bchina Aleph contains within it two parts. E essa Bechina Aleph contém nela mesma duas partes. The first part is the sensation of the present, A primeira parte é a sensação do presente, and the second part in it is the sensation of the giver e a segunda parte é a sensação do doador, of the present. do presente. The difference between those two parts is that the first A diferença entre essas duas partes é que a primeira part is a state, é chamada de um estado, and the second part is the attainment of the reason for the state. e a segunda parte é o atingimento da razão para esse estado. In the second part of Bchina Aleph, Na segunda parte da Bechina Aleph, fase 1, what is attained is that there is Bchinat Shorosh, the root phase, o que é atingido é que exista a fase raiz, which thus procreated Bchina Aleph. a qual procriou a Bechina Aleph. And that creates the evolution, or E isso cria a evolução, Bchina Aleph, that begins to discern two parts within it, a Bechina Aleph começa a discernir duas partes dentro dela mesma. sees in these two parts which is the preferable part, E vê entre essas duas partes qual é a parte preferível. of course, it's the second, E claro, ela vê que é a segunda parte, because in it discerns a higher, more noble porque na segunda parte ela discerne um lugar maior, mais nobre, attribute than um atributo. in the first part. It feels that the progenitor, Ela sente que o progenitor, the first part, A prim- wants to be like him. a primeira parte é o que ela gostaria de ser. You see, the first O progenitor, a fase 0. desire in the creature that comes from within the creature is a desire Então, o que vem junto com a criatura to be like the creator, é um desejo de ser como o Criador, ser como o progenitor, to equalize. de equalizar com ele, de igualar com ele. Here, the thought of creation is actually Aqui, o pensamento da criação é, implemented. de fato, implementado. Here, it was in potential at the end of Bchina Aleph, Aqui, ele estava em potencial, no final de Bechina Aleph. but Bchina Bet, Mas em Bechina Bet, second phase, segunda fase, wants to begin with, ela quer, para começar, to resemble Bchinat Shorosh, ela quer, para começar, imitar a fase raiz, the root phase, to resemble the fact, imitar a fase raiz de fato, to actually meaning to be a giver, o que significa ser um doador, or the giver. ou o doador. How can it become the giver? Como ela pode se tornar o doador? How can Bchina Bet, phase 2, become the giver? Como que pode Bechina Bet, a fase 2, tornar-se o doador, ou como o doador? Bchina Bet is an evolution of Bchina Aleph. Bechina Bet é uma evolução de Bechina Aleph. A fase 2 é uma evolução da fase 1. That is of the first preliminary desire to enjoy. That desire to enjoy Daquele desejo preliminar de ter prazer. E aquele desejo de ter prazer
is the entire substance of creation. é a substância da criação. This is what afterwards felt the Creator within. Isso é o que depois preencheu, ela sente como criador dentro dela mesma. The Creator felt within afterwards is an addition. O criador que é sentido depois é uma adição. And it's a subsequent desire to be like the Creator. Então, o desejo subsequente de ser como criador An addition é uma adição. to that, to what? To the substance of creation É uma adição à substância da criação that the Creator had created. que o criador criou. The desire, the lack, the want. Aquele desejo, aquela falta, aquela deficiência. Meaning every want, every evolution, O que significa cada deficiência, cada evolução, every addition on top of that em adição, no topo dela, cobrindo ela, substance, which is called a primordial substance, dessa substância que é chamada a substância primordial, preliminary substance, comes from the recognition of the Creator. a substância primordial, em cima dela vem algo que é o reconhecimento do Criador. A desire to evolve and to be like the Creator. Um desejo de desenvolver e de evoluir e ser como o Criador. This is how the substance evolves. É assim que a substância evolui, desenvolve. Every addition to the first substance É uma adição à primeira substância, come only from knowing the Creator. vem somente através de conhecer o Criador, By which the substance begins to grow, pela qual a substância começa a crescer, to inflate. a inflar. So in Bchinat Bet 2, which is completely opposite to Bchinat Aleph, Então, em Bechina Bet, que é completamente oposta a Bechina Aleph, it wants to bestow what Bchinat Aleph wanted to receive. Bechina Bet, que é essa, tem o desejo de doar, enquanto Bechina Aleph, que é essa, tem o de receber. Assim também chamados fase 0, 1 e 2. So Bchinat Bet is an addition to Bchinat Aleph. Então, Bechina Bet é uma adição a Bechina Aleph. It's the same substance that took over it, robed itself with additional attribute, É uma mesma substância que trouxe sobre si mesma um novo atributo, the attribute of bestowal. o atributo de doação. It's an addition. É uma adição. This is why we say that we have within É por isso que nós dizemos que nós temos dentro Bchinat Shoresh, Bechina Shoresh, over Bchinat Shoresh we have Bchinat Aleph, e ao redor de Bechina Shoresh nós temos Bechina Aleph, phase 1, and over Bchinat Aleph we have Bchinat Bet, fase 1, e ao redor de Bechina Aleph nós temos Bechina Bet, phase 2. que é a fase 2. The evolving or accumulating forms. Que são que são formas de desenvolvimento acumulado. When this Bchinat Bet wants to give, Quando o Bechina Bet quer doar, wants to be like the Creator, que quer ser semelhante ao Criador, it begins to think, so how can I be like the Creator? então ela começa a pensar, como eu posso ser como o Criador To give, para doar? to move, and to what? Doar o quê? And then it finds through its evolution, Então ela descobre, através de sua evolução, when it thinks, who am I? What am I? How can I? quando ela pensa o que eu sou e como eu sou, From within,
be like him. e dentro dela começa a desejar ser como ele, Then it feels that inside it, it contains Brinah. então ela começa a sentir que dentro dela, de Brinabet, ela contém a fase Aleph e a And fase also raiz. Brinah Shorosh. So how can it resemble Shorosh? Então, como ela pode perfazer a fase raiz? In fact, it is a will to receive. De fato, ela é um desejo de receber. The will to receive can only receive. O desejo de receber pode apenas receber. Now that it wants to give, it might want to give, but it Agora que ele quer doar, mas can't. ele não pode. Like the Creator is the giver O Criador é o doador, de fato. himself. But what can the creature give? Então, o que a criatura pode dar? So then it begins to understand that Então, ela começa a entender because the Creator loves me, que porque o Criador me ama, because of the thought of creation, to por causa do pensamento da criação, be good to me, de fazer bem a mim, I can use that thought. então eu posso usar esse pensamento. If I receive, Se eu receber, if I receive, because He wants to give to me, porque ele quer dar para mim, because He wants to delight me. porque ele quer me deleitar, me dar deleite. Meaning, out of the desire to bestow in the second part of Então, vindo do desejo de doação na segunda parte da Berrina Bet, Brinabet, there comes a thought, vem um pensamento, the thought of bestowal um pensamento de doação upon the Creator. sobre o Criador. How? Como? By receiving. Através de receber. By receiving light from the Creator. Através de receber a luz que vem do Criador. That's what He's going to do. Então é isso que ele vai fazer. He receives Ele recebe, light from the Creator. assim Brinah Aleph. como na fase Aleph, Exactly like Brinah, because Brinah Aleph knows exatamente como nessa fase, porque Berrina Aleph sabe that's what the Creator created in order to give me. que isso é o que o Criador criou de forma a dar para mim. Both the desire and the light, just like in Brinah. Assim, o desejo, a luz, assim como em Berrina Aleph. And I receive it E eu recebo isso because I want to be like Him, like porque eu quero ser como ele, in Brinah Bet. assim como em Berrina Bet.